Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Estrada 1.6 16 válvulas e torque. Vez em quando faltando potência no motor, o carro não desenvolve. Vez em quando ele dá umas cortadas. Consumo de combustível alto e a luz de injeção acesa no painel de instrumentos. De vez em quando ela acende e apaga ou acesa de vez. Que pode ser isso como solucionar o problema. Essa dica vai servir para toda a linha Fiat, aí sem exceção, tá? O Fiat Strada, Palio, Siena, Punto, Grande Siena, Doblô, Idea, gente, todos eles sem exceção. Tanto com os motores Fire, tá certo? Como também com os motores e-torque, como é o caso aqui dessa Strada, tá bom? Como eu já falei, ela é uma Strada, o ano dela é 2015, 2016, motor 1.6 e-torque e tá com esse problema. Tá certo? E aí eu tô no início do diagnóstico e eu quero ir lá dentro para mostrar para vocês, né, a luz de injeção acesa e o scanner já tá ligado. E eu quero mostrar para vocês o que é que tá acusando lá no scanner, tá certo? Ó, pessoal, aqui dentro, ó, tá aqui, ó, a luz da injeção, tá? Conhecida também como lâmpada de manutenção urgente, tá certo? Acesa aqui no painel do carro, tá certo? E aí, essa luzinha aqui. E aí o que é que acontece? Ó, gente, o carro tem 81.150 km rodados, tá certo? E aí o que é que acontece? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que é que tá dando aqui no scanner, ó. Eu tô aqui com o scanner ligado e ele me gerou dois códigos de falha, tá certo? Me gerou aqui o código P0132, ó, circuito do sensor de O2, voltagem elevada, ou seja, a voltagem tá muito alta, tá elevada, tá? E de qual é a sonda, qual é o sensor? É o do banco 1 sensor 1, ou seja, é o sensor pré-catalisador, é o de cima, o pré-catalisador, tá certo? Se fosse o banco 1 sensor 2, aí seria a pós-catalisador, a sonda 2, a de baixo, a que vem depois do catalisador, mas é a de cima aqui que está acusando que a voltagem está elevada. O segundo código de falha que me gerou aqui, deixa eu ver aqui, me gerou o mesmo código de falha, tá bom? Aqui, ó, 2 de 2, tá certo? O código P0132, tá vendo? Ó, circuito do sensor de O2, voltagem elevada, banco 1 sensor 1. Sensor O2, gente, todas as vezes que vocês verem o sensor O2 é o sensor de oxigênio, tá certo? E o sensor de oxigênio é o que? É a sonda lambda. Então a sonda lambda tem esses nomes: sonda lambda, sensor de oxigênio e sensor O2. São três nomes para um único componente, é a mesma coisa, tá bom? Então o que é que acontece? Está dizendo aqui que está elevada de novo e a luz de injeção tá acesa, acusando ali, tá certo? Confirmando a informação. Eu agora vou colocar para vocês aqui no modo gráfico, para a gente ver se de fato o que é que tá acontecendo, se essa sonda de fato tá funcionando, se tá parada, se não tá. Vamos ver se a voltagem dela de fato tá elevada. Eu vou procurar aqui somente o que interessa pra gente. Eu vou botar aqui a temperatura do motor, vou selecionar aqui também o RPM, só para a gente acompanhar o RPM que o motor tá. E vou agora buscar as voltagens, voltagem de sonda 1 e da sonda 2, sonda pré-catalisador e sonda pós-catalisador. Aqui, ó, voltagem da sonda B1. Vou selecionar e a voltagem, e a voltagem da sonda B2 ou do sensor de oxigênio B2. Tá aqui. E agora eu vou confirmar e vai para a tela aqui as informações que a gente selecionou. Então estamos aqui, ó, selecionado aqui, ó, temperatura está em 96 graus, o RPM do motor 800, em média, né, 798, e a voltagem da sonda 1 está em 1275 milivolts, e a sonda 2 está em 0,100 milivolts, 70 milivolts, 60 milivolts, ou seja, percebam que ela está se movimentando, ela está trabalhando, enquanto que a pré-catalisador não trabalha. Eu vou acelerar o carro, percebam que o RPM dele aqui vai mudar, certo? Esse RPM vai subir, e percebam que as sondas elas não vão, a de cima não vai trabalhar. Ó, o RPM subiu para 3.000 e pouco, né? Ó. Percebam que só quem se movimentou foi a sonda pós-catalisador, a sonda 2. A sonda 1 não se movimenta. Outra vez a sonda 2 se movimentou. Tá
vendo, gente? Somente a sonda 2 se movimenta e a sonda 1 não se movimenta. Ou seja, de fato, essa informação aqui confirma aquele código gerado, né? Aquele código de que a voltagem está elevada, de fato está elevada. Quem me conhece aí sabe que eu acompanho o canal, viu eu em outros vídeos explicando como é o funcionamento da sonda, né? A sonda trabalha acima de 400 milivolts e abaixo de 400 milivolts. Ela trabalha indicando mistura rica e mistura pobre. Se ela tiver acima de 400 milivolts, ela é mistura rica. Se ela tiver abaixo de 400 milivolts, ela está dando mistura pobre. Então, eu já expliquei isso aqui. E qual é a função da sonda? A gente sabe que ela trabalha desse jeito, acima de 400 e abaixo de 400. Mas qual é a função dela? A função da pré-catalisador, ela influencia diretamente no tempo de injeção do carro, no consumo de combustível do carro. Ela fica informando para a central, porque essa sonda aqui ela é um sensor de oxigênio, tá vendo? Um sensor de oxigênio. Então o que é que ela acontece? Ela lê a quantidade de oxigênio que passa pelos gases de escapamento. Então, se passa muito oxigênio pelos gases de escapamento, aí a sonda diz à central, está passando muito oxigênio. Aí a central vai entender que a mistura está pobre, porque tem mais oxigênio do que combustível passando. Então o que é que faz? A central aumenta o tempo de injeção, aumenta a quantidade de combustível injetado ali nos bicos injetores. Aí a sonda lambda pré-catalisador agradece central, não está passando oxigênio nenhum nos gases de escapamento. A central vai dizer, epa, então eu aumentei demais o tempo de injeção, vou diminuir. E aí diminui o tempo de injeção. E fica nisso o tempo todo funcionando. A central aumentando o tempo de injeção e diminuindo o tempo de injeção de acordo com o que a sonda, o sensor de oxigênio informa. Se tem mais ou se tem menos oxigênio. Tá certo? E sempre acima de 400 milivolts e abaixo de 400. Indicando mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre. E a central enriquece a mistura, empobrece a mistura. Mais gasolina, menos gasolina. Trabalha desse jeito. Essa é a função da sonda 1, da pré-catalisador. A sonda pós-catalisador A2, a única função dela é verificar, monitorar a eficiência do sistema catalítico, do catalisador do carro, tá certo? O catalisador do carro ele é um filtro que filtra ali os gases nocivos ao meio ambiente. Então, os gases que poluem o meio ambiente, o catalisador vai ter a função de filtrar, de reter o máximo possível dos gases nocivos e deixar passar um gás menos nocivo ao meio ambiente, tá? Então esse catalisador é tão importante para um sistema de um carro, tão importante, que colocaram uma sonda apenas com a função de verificar se o catalisador está trabalhando certo ou não, se está filtrando ou não. Ou seja, essa sonda aqui de baixo, a 2, ela sempre tem que dar um valor diferente da 1. Se em cima a 1 está dando aqui 700 milivolts, a de baixo tem que dar 500, tem que dar 600, tem que dar sempre menos. Sempre menos, porque a mesma quantidade de oxigênio que entra ali em cima no catalisador não é a mesma que sai por baixo. Ela sai uma quantidade diferente porque o catalisador não vai reter, não vai filtrar. Então logo o valor da sonda tem que ser diferente também. Se esse valor aqui da sonda, se a sonda de cima, a sonda 1 der 500 milivolts e a sonda 2 der 500 milivolts no mesmo tempo, tudo igual, juntinho, na mesma hora, né? Quer dizer que o catalisador não está filtrando. Suponhamos que a de cima dê 800, a de baixo dá 800 na mesma hora. A de cima dá 900, a de baixo também dá 900. A de cima dá 300, a de baixo também dá 300. Tudo na mesma hora, juntos, em sincronia. Então quer dizer que o quê? Que o catalisador não está filtrando, ele está quebrado. Ele está deixando passar a mesma quantidade de oxigênio que entra em cima, sai por baixo. A mesma quantidade de gases poluentes que entra em cima, sai embaixo. Então a sonda vai ler igual, o sistema de injeção vai reconhecer que o catalisador está quebrado, está com problema e vai acender a luz de injeção. E quando a gente entra com o scanner, vai dar catalisador, um código lá relacionado a catalisador danificado, né? Então aí tem que fazer a substituição do catalisador, tá bom, gente? Então essa sonda de baixo aqui, ela não influencia de modo algum no consumo de combustível do carro, tá certo? A única que comanda ou que influencia diretamente no consumo é a de cima, tá certo? Então por isso que esse carro aqui está consumindo muito combustível, é por isso que seu carro, se ele tiver com a sonda, o sensor de oxigênio 1 danificado, ele vai consumir muito combustível. E tem carros que dá até pane, carro trava, perde acelerador, não anda, tá certo? Esse carro aqui, esse motor torque, tem isso, às vezes ele perde potência, ele dá um tipo de pane, porque ele tá dando aqui mistura rica direto, gente. Esse valor aqui, ó,
indica que a mistura está rica direto. Então a central lê isso aqui e diz, oxe, a mistura está rica, eu vou diminuir o tempo de injeção. E aí a central diminui o máximo que pode o tempo de injeção. O carro fica andando com menos combustível do que deveria andar. E aí fica o quê? Sem força, sem potência. Não desenvolve, tá certo? Às vezes perde o acelerador, ele dá uma travada. Pode até o motor morrer, entendeu? Não é todos os carros que fazem o mesmo sintoma, mas a maioria faz. Tá certo, gente? A maioria faz esse problema. Se a mistura tá rica demais, vai dar uma pane na central. A central vai diminuir e ainda assim não vai resolver. Ela diminui o máximo que pode e o carro continua dando mistura rica. E a central fica, oxente, eu já diminui tudo que eu podia. Eu já estou no meu parâmetro aqui máximo de mínimo, aliás, de tempo de injeção e o carro não resolve. Alguma coisa tem. Aí ela entra em recovery e trava. Tá certo, gente? E isso aqui que eu estou falando, ela serve para todos os carros, gente, de todas as marcas, todos os modelos, com qualquer motorização, certo? Sendo flex ou sendo gasolina, todos eles que têm a sonda lambda, que trabalham com sonda, com sensor de oxigênio, eles vão trabalhar dessa forma, tá bom? Seja a linha GM, seja a linha Volkswagen, seja a linha Ford, linha Fiat, Hyundai, Honda, qualquer um deles, tá bom, gente? Então aqui eu já sei que a sonda está sem trabalhar, a sonda pré-catalisador responsável pelo tempo de injeção. Agora resta saber o seguinte, por que ela não está trabalhando? É um defeito da sonda lambda ou é uma outra coisa que está fazendo com que a sonda lambda não trabalhe? Tá certo? Deixa eu desligar o carro aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu já mostrei o que eu tenho que mostrar aqui. Então o que acontece? Sempre vocês façam essa pergunta, você aí que é reparador, sempre que o seu carro, eu vou deixar aqui focado aqui no scanner, sempre que o carro do seu cliente apresentar um código de falha no scanner, isso não quer dizer necessariamente que o defeito seja a peça, isso não quer dizer que necessariamente o defeito esteja na sonda, né? Pode ser quando a sonda lambda não está travada, o que é que pode ser? Pode ter mau contato no chicote elétrico da sonda, mal encaixada, oxidada, ou pino folgado. Pode ser fio partido, tá certo? O fio se partiu por algum motivo, né? Às vezes até tá em curto-circuito ali no escapamento. O fio ficou em cima do escape, esquentou demais, derreteu o fio e aí fechou um circuito com carroceria, certo? Se for no positivo, ele queima o fusível. Então tem que checar se não foi isso que aconteceu. E às vezes não, às vezes é um defeito da própria sonda lambda. Às vezes ela trava mesmo, um defeito dela ali, e aí tem que ser substituída, tá certo? Uma outra coisa que faz muito sonda lambda não trabalhar é bico injetor aberto demais. O bico injetor deu um problema, colou a agulha aberto e aí injeta combustível demais. Quando tem combustível demais, a sonda lambda ela não vai funcionar, ela trava. Todas as vezes que tem excesso de combustível, ela trava, tá certo? Suponhamos que o regulador de pressão da bomba de combustível ela trave, vai aumentar a pressão da bomba de combustível. E aí a bomba com a pressão demais, o bico injetor vai injetar muito combustível. A sonda lambda vai diminuir o tempo de injeção, mas ainda assim, aquele mínimo que ela abre ali é suficiente para passar muito combustível, porque a pressão da bomba está muito alta. Então passa mais combustível do que deveria, e aí a sonda lambda ela não consegue ler muito combustível, ela vai fazer o quê? Ela vai travar. E uma outra característica aí que pode acontecer também, na maioria dos casos acontece quando é pressão da bomba de combustível muito alta, né, que o regulador de pressão trava, ou que o bico injetor está aberto. Uma das coisas que acontece, junto com essa pane, junto com a luz de injeção acesa, é o carro ficar fumaçando meio escuro, soltando uma fumacinha leve, não é aquela fumaça densa, muito forte não, mas é uma fumaça leve, de cor preta, de cor escura, lá no escapamento. Todas as vezes que a gente acelera, né, dá uma acelerada mais forte, a gente vê essa fumaça e fica sentindo um cheiro forte de combustível, de gasolina, se tiver com gasolina, ou de álcool, se tiver com álcool no tanque, a gente fica sentindo aquele cheiro, né, aquele cheiro de combustível, tá certo? Então, o que é que acontece? A sonda vai e não consegue dar conta dessa leitura aí, né, desse excesso de combustível, e aí ela trava de verdade, tá bom? Uma outra coisa que faz travar, chicote elétrico, né, como já falei, o mau contato, e tanto do lado da sonda como do lado da central, aquele chicote elétrico lá na central. Às vezes ele pode estar mal encaixado, oxidado, pino folgado, e aí também a sonda lambda ali perde a comunicação, dá um circuito aberto e aí trava a sonda, tá certo, gente? Então, tem outras coisas aí também que faz, né?
a luz de injeção acender e o tempo de injeção aumentar, tá certo? Mas a gente tá falando algo relacionado apenas à sonda lambda, ao sensor de oxigênio, tá certo? Que outras coisas que fazem o carro consumir combustível, o sensor de temperatura do motor, né? Pode fazer o carro consumir muito combustível também e até dar pane e parar, pode fazer. Sensor MAP pode fazer também esse mesmo sintoma, tá certo? O sensor de fase pode fazer isso aí também. Sensor de rotação pode dar um sintoma parecido, mas enfim, a gente está se detendo aqui apenas ao sensor de oxigenação da lambda. Beleza, gente? O que é que eu vou fazer agora? Eu agora vou fazer alguns testes, tá certo? Ó, gente, só aqui na frente para vocês verem, certo? Ó, tá ali a ponta de prova vermelha e a ponta de prova preta do multímetro ligado no conector da sonda, certo? Tá dando aqui, ó, 12,48. Tem que dar atenção de bateria, tá certo? Tem que dar uma tensão acima de 10 volts e tá dando 12,48. Esses dois pinos que tá ligado ali os pinos que correspondem ao aquecedor da sonda, que ela trabalha com 12 volts, que é um aquecedor para potencializar aí o aquecimento da sonda, ou seja, ela aquece muito mais rápido quando ela tem esse aquecedor. Antigamente as sondas de um fio, por exemplo, da linha GM, né, Corsa, Astra, de antigo, só tinha um fio. E aí tinha que deixar o motor esquentar bastante para chegar a atingir uma temperatura alta. Essas sondas trabalham com temperaturas acima de 500 graus de temperatura ali na saída do escape, entende? Então assim, só que demorava muito até o motor atingir essa temperatura, atingir esses graus para a sonda trabalhar normalmente como é para ser, né? Então para resolver essa problemática, né, de acelerar aí o funcionamento da sonda, botaram esse aquecedor aqui, tá certo? E toda a sonda que você pegar dessa aqui de 4 fios, gente, da linha Fiat, que tem aqui, ó, 2 fios brancos e um fio cinza e um fio preto. 2 fios brancos, um fio cinza e um fio preto. Todas as vezes que você pegar esses 2 fios brancos aqui é o fio do aquecedor. Um é positivo e outro negativo, que é justamente onde eu liguei o multímetro ali. Um positivo e um negativo. Tem que ter uma tensão maior que 10, tá certo? Se tiver a tensão maior que 10, tá tudo normal. Se não tiver, muito provavelmente vai ser fio partido, ou fusível queimado, ou até mesmo a central, sem estar alimentando aí esse aquecedor da sonda. Mas geralmente acusa a sonda e fala aquecedor de sonda, entendeu? Geralmente acusa um circuito aberto. E esses 2 fios aqui, o cinza e o preto, é o fio da alimentação da sonda, no caso que a sonda manda as informações para a central, tá certo? E um detalhe, tá, pessoal? O teste tem que ser feito com a chave do carro ligada lá, somente o primeiro estágio, tá certo? Não precisa ligar o motor, mas a chave tem que estar ligada. Quando acender ali as luzes ali do painel, aí dá para fazer o teste, tá certo? Perceba aqui, ó, eu liguei agora nos outros 2 pinos, né? A ponta de prova do multímetro, só para vocês verem aqui que ele não tem corrente alguma, é só um fio ali de referência, que é por onde a informação da central, tá vendo? Tá aqui, ó, 0,30 milivolts. Isso é uma merrequinha de corrente, né? Não chega a dar nem 1 volt. Por quê? Porque é um fio apenas por onde a informação que a sonda vai produzir vai ser enviado por esses 2 fios aqui para a central processar. Então ela não tem corrente nela, né? Uma corrente aí não chega a dar nem 1 volt. Tem alguns carros aí, alguns sistemas que podem chegar a dar até 1 volt de corrente de referência, tá certo? Uma corrente geralmente é mais um retorno que dá. Mas assim, geralmente na grande maioria dos veículos não vai ter assim milivolts, não vai ter praticamente uma corrente aí não, tá certo? Porque isso aí é o fio por onde esses 2 fios aqui, ó, o cinza e o preto da sonda, vai informar assim, a informação aí vai mandar para a central processar, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou funcionar o motor do carro e vou ligar o multímetro aqui, tá certo? Pra gente verificar se a sonda está trabalhando ou se ela está travada também, igual está acusando lá no scanner, tá bom? A gente vai monitorar com o multímetro para confirmar. Tem que ter a informação do scanner e a confirmação do multímetro para a gente não condenar uma peça, por exemplo, sem ter certeza que é ela, beleza? Ó, pessoal, eu tô aqui com a sonda lambda desconectada, como vocês podem ver, ó. A ponta de prova vermelha em um pino e a ponta de prova preta no outro. Nos 2 fios ali da sonda, que corresponde ao fio preto e ao fio cinza, tá certo? Então o que é que acontece? O motor está em marcha lenta, é importante que o motor esteja quente, o ventilador do radiador já tenha disparado alguma vez, porque já que a sonda está desligada, lógico que o aquecedor vai estar desligado, então a sonda precisa estar
trabalhando aí com altas temperaturas lá do escape. Então tem que esperar o motor esquentar, porque senão vai dar uma medida errada. Agora vejam aqui no multímetro o valor que tá, ó. Perceba que o ventilador disparou do radiador, ó. Perceba aí o valor que tá, certo? No multímetro, travado em 1112. Não sai daí de jeito nenhum. Ou seja, a sonda lambda tá travada em 1112. Lá no scanner tava travado, variou aí, gente, porque minha mão escorregou aqui. Lá no scanner vocês lembram que estava travado em 1275 mV. E aqui está travado em 1111, 1110 mV. Não sai. Era para agora aqui dentro dos nossos olhos, esse multímetro está variando para 300, 800, 700, 400, 950, 190. Ele fica variando, mistura rica, mistura pobre. Acima de 400 e abaixo de 400 mV. E aí vocês percebam que não está. Ou seja, se confirma que de fato a sonda tem defeito. Tá bom? Confirmou no scanner e confirmou também no multímetro. Esse teste também, gente, para quem tem o osciloscópio e também domina, sabe trabalhar com osciloscópio, também se faz com osciloscópio. Mas para quem não tem, já como é uma ferramenta cara, exige também conhecimento, treinamento. Com o multímetro e o scanner dá para você fazer o diagnóstico aí preciso, né? Tranquilo demais, né? E é mais fácil de ter um multímetro, né? E o scanner, ele tem um osciloscópio, tá certo? Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir, tá certo? Vou substituir essa sonda lambda. E quando eu substituir, eu vou mostrar pra vocês ela trabalhando na marcha lenta aqui, igualzinho eu falei pra vocês. Como demorou muito aí, o scanner, o multímetro apagou, porque ele tem um tempo aqui. Se ele passar parado, ele, por medida de segurança, para descarregar a bateria, ele desliga. Mas enfim, vou substituir e eu mostro pra vocês ele funcionando corretamente a sonda, beleza? Ó, gente, acabei de tirar a sonda aqui, ó. Certo? Aqui a sonda do carro, tá no carro. E aqui tem uns macetezinhos que eu quero passar pra você, ó. Pra ter acesso, pra conseguir colocar a ferramenta aqui pra afogar essa sonda, que no caso é a chave 22, tá? Uma 22 de boca, tá certo? Existe umas 22 também, que é uma chave longa, né? Que ela tem um espaço, uma abertura pra esse fio passar. Só que a que eu tenho aqui, não dá aqui. Ela fica encostando aqui na parte de cima, não tem espaço de colocar essa chave longa, essa 22 longa, alongada, para poder tirar essa sonda, tá certo? Então, qual foi outro meio que eu encontrei? Ó, tem que tirar isso aqui, certo? Esse dissipador de calor. Esses dois parafusos da parte de baixo aqui só sai por baixo, você tem como tirar por baixo. Deitado você consegue ter esses dois parafusinhos 10. Os dois daqui de cima, de uma ponta e de outra aqui, sai por cima. São 4 parafusos 10, 2 em cima e 2 embaixo. Certo? E a outra coisa aqui, deixa eu colocar aqui no chão. E outra coisa aqui, para conseguir ter espaço de puxar essa garenagem aqui por cima, esse dissipador de calor aqui por cima, tem que soltar aqui, ó, os parafusos da base do motor, colocar um macaco por baixo do motor, para poder dar uma afastada, para o motor sair daqui, ó, de perto da parede aqui da corta-fogo. Ele tem que afastar para frente aqui, afastar um pouquinho para frente, para você conseguir puxar aquele dissipador de calor. Puxou o dissipador de calor, pronto, aí fica tudo muito fácil de tirar. É só colocar 22 aqui de boca e desparafusar aqui a sonda, tá certo? E eu agora vou fazer a substituição, colocar a nova no lugar e remontar aí pra gente funcionar e ver como ficou. Tá aqui, ó, a sonda que chegou, ó, NTK, tá aqui a referência dela, ó. NTK é uma sonda original, linha de montagem, tá certo, pessoal? Tá aqui, ó, a embalagem dela. Certo? Essa NTK ela é do mesmo grupo NGK, tá certo? Então se você quiser colocar uma sonda original aí, compre NTK. Ó, pessoal, acabei de funcionar o motor aqui, já tem alguns minutinhos, né, que o motor tem que aquecer pra gente conseguir executar o teste, né? Tá aqui a sonda, a embalagem da sonda nova, tá aqui a sonda velha que tá com defeito, tá ali a nova instalada no lugar, tá, gente? Tá ali, ó. Falta ainda montar aquela garenagem dali, falta o parafuso à base do motor, enfim. Eu coloquei pra gente testar, pra eu já mostrar pra vocês aí rapidamente aí se deu certo ou não, tá? Então vamos aqui dentro do carro, que o scanner tá ligado, pra gente conseguir ver se deu certo. Então tá aqui, ó. A luz da injeção ainda está acesa no painel. Deixa eu sentar aqui. A luz de injeção ainda está acesa no painel, certo? E o scanner já tá ligado aqui, ó. Pronto, o scanner tá aqui ligado, ó. Deixa eu aproximar bem aqui.
Pronto, e aqui é o seguinte, ó. Observem aqui. Tô com a luva aqui maior do que a mão, tá, pessoal? Mas vamos lá, ó. Observem aqui a voltagem, tá certo? Da sonda 1, da pré-catalisador. Vocês lembram que ela ficava travada em 1275 milivolts, né? E apenas a que se movimentava, que trabalhava, era a pós-catalisador, que era essa de baixo aqui. E agora a gente vê que ela tá trabalhando exatamente igual eu falei para vocês, acima de 400 milivolts e abaixo de 400, indicando mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre. Tá aí, ó, trabalhando perfeita, certo? A de baixo também, vocês lembram que eu falei que os valores da de baixo, ela sempre tem que ser diferente da de cima, não pode bater igual, né? Tem que ser diferente. Embaixo sempre dá um valor menor que o de cima, tá certo? É diferente, né? A diferença do de baixo para de cima sempre é um valor que seja menos abaixo, como vocês podem ver aqui. Deixa eu acelerar aqui para vocês verem que ele... Tá vendo? Trabalhando normalmente. Ela antes travava, não tinha jeito, estava travada e não tinha jeito de funcionar. Beleza, gente? Então aqui a gente viu que o problema foi solucionado, ok? Agora, sacada aqui, essa luz de injeção aqui, ela vai se apagar sozinha? Gente, às vezes apaga, às vezes passa um tempão, passa uma semana, 15 dias rodando, aí o sistema sozinho reconhece que tá tudo ok e vai apagar a luz. Mas ainda que ela apague, o código de falha, aquele código que gerou de defeito da sonda lambda, fica gerado na central, fica gravado como um defeito passado, entendem? Então assim, o mais recomendado quando faz um serviço como esse, quando a gente repara o problema do carro, né, como vocês podem ver, foi reparado, foi corrigido, o mais correto é a gente, com o scanner mesmo, a gente resetar, apagar, porque além de apagar essa luz daí do painel, vai apagar também o código de falha de defeitos passados lá na memória da central. Tá certo, pessoal? Então por isso que eu recomendo, tá ok? Tem carros que nem apaga essa luz de painel se você não apagar com o scanner. Tem carros que fica aí para sempre, fica aí um tempão, o tempo todo, só vai apagar mesmo se entrar com o scanner. Tá certo, gente? Ou até alguns procedimentos que o pessoal faz, às vezes desliga a bateria, liga de novo e tal, e às vezes acaba que ela apaga também, tá bom? Mas o mais correto é, fez o reparo com o scanner mesmo, a gente faz um reset. Depois que a gente fizer o reset, ela não vai voltar a acender mais, só se tiver algum outro defeito no sistema de injeção, tá certo? Ou der defeito na sonda 2, alguma coisa do tipo, tá bom? Trocou a sonda 1, é preciso trocar a sonda 2? É necessário? Para os totalmente leigo aí, se tiver essa dúvida, não é necessário, tá bom, pessoal? Porque isso não é um item de revisão previsto ali nas revisões periódicas. É um item que quando chega o tempo de vida dele que ele dá problema, aí a gente faz a substituição, né? A gente faz a correção do problema. Não precisa ficar fazendo a prevenção, trocando isso toda hora, com medo de dar problema. Não precisa, tá bom? Só quando é problema mesmo. Então só respondendo aí, se porventura alguém tenha essa dúvida, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou falando, a gente vai aqui resetar. Eu vou resetar aqui o código de falha, tá bom? Do sistema aqui de injeção. Eu vou apagar aqui. Eu não sei se ele vai apagar. Tem carros que apagam imediatamente, tem carros que tem que desligar a ignição e ligar outra vez. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui ele não aceita. Esse aqui ele só aceita se a gente desligar o carro. Se a gente desligar o carro, aí ele aceita que a gente faça esse procedimento. Tem sistemas, deixa eu desligar aqui o carro. Tem sistemas que aceita quando a gente apenas com o motor ligado, com o motor ligado também ele aceita o reset. Esse aqui não, só aceita com o motor desligado. Então vamos tentar outra vez. Apagar. Informação de diagnóstico, cadê? Diagnóstico relativa a emissões foi zerada. Pronto, foi zerado, tá dizendo que agora zerou, tá indo porque eu desliguei o motor. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos desligar e vamos ligar outra vez e vamos ver se a luz continua acesa ou se já apagou. Pronto, gente, tá vendo? A luz de injeção
acabou de apagar. Essa luz que tá piscando aqui é porque tá sem cinto, já apagou. Essa aqui o freio de mão tá puxado e essa aqui é porque a porta tá aberta, tá certo? Mas perceba que a luz de injeção já apagou, tá bom? E vamos ver aqui no scanner se tem código de falha. Vamos ver se tem algum código de falha aqui. Tá vendo, gente? Ó, o veículo não tem código de falha, ou seja, o problema sumiu, solucionado, o problema foi solucionado, sumiu aqui o código de falha. Eu também apaguei da memória, né? Não vai ficar, além da injeção tá apagada, além da luz de injeção tá apagada ali, também tá apagado na memória da central, beleza? E serviço concluído, né? Problema resolvido. Então, gente, era essa dica que eu tenho para dar. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza aí, deixa seu like. Pra gente ele é muito importante, tá certo? A gente ajuda aí com as dicas e vocês nos ajudam com o like. Se você é novo, tá chegando agora no canal, por gentileza, se inscreve no canal, gente, para dar uma forcinha aí pra gente, tá bom? Não deixe de se inscrever. E não esqueça também de ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá bom? E assim você não vai perder nenhum conteúdo. Na descrição desse vídeo eu também deixei alguns links aí de podcasts que a gente está criando, tá certo? E também tem um link aí do perfil do Instagram, para você clicar e seguir a gente lá também, tá bom? Então, muito obrigado, forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.